Olha aqui, ó, eu vou ser candidato nisso daí. Ó. Eu me zango quando... Eu acho muito engraçado que ele acha que a pergunta é uma torcida. Do que eu estou falando? Quem é o candidato? O Jair, o Messias ou o Bolsonaro? Ninguém, né? Pois é, Reinaldo. Jair Bolsonaro afirmou ontem que a primeira, a segunda e a terceira opções da direita para as eleições presidenciais de 2026, caso ele não possa disputar, são Jair, Messias ou Bolsonaro. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas na saída do Congresso Nacional. Vamos ouvir. Não é o Jair, quer dizer isso? Não vai ser o Jair, isso quem vai ser? Vai ser o Messias. E como reverter essa energia? Você quer terceiro nome? Seria o Bolsonaro. É o Jair, o Messias ou o Bolsonaro? Se você me comprovar que eu fui justamente condenado à inexigibilidade, eu respondo para você. Dizer o quê, né? Como escreveu o Luciano Veríssimo numa crônica em outra circunstância, melhor se afastar da janela, né? Porque vai que ele decida te empurrar, né? Vai que ele decida te defenestrar. Essa língua é tão maravilhosa, né? Que inclusive com origem francês, né? Fenetre e tal. A gente tem um verbo só para pinchar as pessoas da janela. É muito, hein? Não é especial, né? Tem um verbo só para isso, né? Vê se no inglês tem Defenetre. Pá! Então é melhor ficar longe da janela. O jornalista tem que provar alguma coisa do quê? Por que o jornalista tem que provar? O jornalista tem que provar nada. Existe uma situação de fato, está inelegível. Mas eu considero isso injusto. E? Aliás, isso sempre lembra a frase, né, do livro do nosso doutor, né, do Carandiru, né? Drauzio Varela. Drauzio Varela. O Drauzio, que eu estava pensando em outra coisa, esqueci o nome não, meu entrevistado, brilhante. Aqui, doutor, todo mundo é inocente, né? Enfim. Não, claro. Agora, não é a imprensa que cuida da inelegibilidade. Agora, enquanto ele faz isso, ele trava qualquer entendimento na direita. Por quanto tempo vai ser isso? Bom, ele já está queimando o filme junto a setores importantes de alguém que era visto como uma alternativa moderada, o que eu nunca considerei. Que o moderado é moderado, não é moderado. Né? Do que eu estou falando? Vai. Apesar de ter bom trânsito no Supremo Tribunal Federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não vive um bom momento com os membros da corte. De acordo com interlocutores do STF, o distanciamento ocorreu inclusive entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, com quem Tarcísio costumava falar quase que semanalmente. A principal queixa dos magistrados foi em relação ao discurso do governador ao lado de Jair Bolsonaro durante o ato em Copacabana, no Rio, no último dia 16. Como a gente já falou aqui, não é da coisa. Tarcísio elevou o tom, chamou as penas contra os réus do 8 de janeiro de desarrazoadas e criticou fortemente o Supremo. E disse ainda e sugeriu que o Supremo fica soltando traficante, né? O único que soltou um traficante importante, que deu habeas corpus a um traficante importante, foi um ministro que está do lado deles, que é o Marco Aurélio. Né? O Andrezinho do rap, não é isso? Desta feita, depois do julgamento, o Tarcísio emitiu uma nota um pouco mais calma. De toda sorte, é ele que está organizando o ato em São Paulo. E está organizando para valer. Mobilizando prefeitos, não sei o quê. Né? Ele foi ao podcast Inteligência Limitada, ouviu o Eduardo chamar o Alexandre de psicopata, que o objetivo é derrubar o Alexandre, ouviu a incitação para que não se cumpra a decisão judicial, houve uma fala ameaçadora, que vão trazer para o Brasil o tal do Mike Benz, um vagabundo lá de extrema-direita que diz que o TSE, com dinheiro da USAID, que o Trump mandou fechar, usou o dinheiro para mudar o resultado das eleições aqui, para comprar a imprensa, para convencer juízes. Ouviu tudo isso caladinho. E aí alguns dizem, é que ele está fazendo isso porque ele quer ser o candidato do Bolsonaro, mas depois ele muda. De qualquer modo, eu já falo disso. O que
O que ele falou dessa vez? Vai lá. Ele foi às redes sociais e disse o seguinte: Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Jair Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado. De qualquer modo, pode dizer assim, não, eu disse que vai provar a inocência, portanto estou apostando na justiça. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos para a rua fazer pressão sobre a justiça. Nós vamos querer fazer a justiça das ruas contra a justiça dos tribunais. E quem está organizando o ato é o governador de São Paulo. É claro que isso não é possível e Tarcísio vinha, de algum modo, convencendo alguns de que ele estava num jogo tático, digamos assim, quem sabe estratégico, de mais longo prazo. Né? Com isso eu consigo ser a melhor versão da direita, a versão moderada. Só que Bolsonaro pode ter a incultura das catacumbas, mas burro não é. E aí há duas questões, né? Será que Tarcísio, há um grupo que se pergunta, será que Tarcísio é o moderado, é o bolsonarismo moderado que muitos querem? Vocês confiam mesmo em que ele, no fim das contas, vá trair o Jair Bolsonaro? Porque o Jair Bolsonaro tem uma pauta sobre o Supremo, tem uma pauta sobre a justiça brasileira. Né? Aos bolsonaristas, ele será esse cara fiel mesmo à medida que ele procura ganhar o apoio desses outros setores? Mas, elegendo-se presidente da República, eventualmente, é claro que ele é um forte candidato e é claro que essa possibilidade existe. O que nós teremos, o quê? 4 anos, sonhar com 8 anos de confrontos com o Supremo? Aí sim, porque o Bolsonaro ele é desprezado por importantes setores da elite. O Tarcísio é muito menos desprezado. Nós teríamos um presidente com mais certificação de setores da elite para atropelar o judiciário brasileiro? Mas quem disse que ele iria atropelar? Se, como governador, ele está tendo esse comportamento, me parece que, como presidente, seria dotado de ainda mais instrumentos. Esse é um raciocínio lógico. Não tentem me tirar da lógica. Ninguém conseguirá.